Sim, estamos aqui novamente com essa obra-prima e, como no vídeo anterior falamos sobre o melhor detetive do mundo, hoje iremos falar sobre o maior serial killer do mundo, Light Yagami, ou Kira, se assim preferir. Light Yagami representa um dilema moral profundo. Sua jornada começa com a busca pela justiça, mas rapidamente se transforma em uma reflexão sobre poder e moralidade. Ao encontrar o Death Note, ele se vê como um deus, exercendo controle sobre a vida e a morte. Filosoficamente, sua história evoca questões sobre o utilitarismo. O fim justifica os meios? Light acredita que pode criar um mundo melhor ao eliminar criminosos, mas essa visão distorce sua humanidade, levando-o a perder a empatia. A queda de Light ilustra a ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente. Ele se torna uma caricatura de sua própria justiça, mostrando que a busca pela perfeição moral pode levar à autodestruição. Assim, Light Yagami encarna a fragilidade da moralidade em face do poder e o eterno conflito entre a ordem e o caos. Sua trajetória serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e a ilusão de que um único indivíduo pode definir o que é certo ou errado. A complexidade de Light reside em uma transição de um idealista a um antagonista moralmente ambíguo. Sua convicção de que pode criar um mundo melhor à custa de vidas humanas levanta questões éticas sobre o que significa ser justo. Light acredita que suas ações são para o bem maior, mas isso se torna uma justificativa para sua crescente desumanização e manipulação. O conflito entre Light e Ellie adiciona outra camada à sua complexidade. A batalha intelectual entre os dois reflete não apenas sua habilidade, mas também suas filosofias opostas sobre justiça e verdade. Light, com sua frieza calculada, começa a se tornar cada vez mais arrogante, acreditando que é invencível, o que eventualmente contribui para sua queda. Além disso, a relação de Light com os outros personagens, como a Misa e seus próprios amigos, ilustra sua manipulação emocional. Ele não hesita em usar aqueles ao seu redor para alcançar seus objetivos, revelando um lado egoísta e narcisista. Essa falta de empatia questiona a verdade. Essa falta de empatia questiona a verdadeira natureza de seu caráter e se ele realmente acredita no que defende. A culminação de sua jornada traz uma reflexão sobre o custo do poder absoluto e a corrupção que frequentemente o acompanha. Light, em última análise, é uma representação do dilema moral que todos enfrentamos. Até onde iríamos para moldar o mundo de acordo com nossas crenças? Sua trajetória serve como aviso sobre os perigos de se deixar levar por uma visão distorcida de justiça, revelando que, mesmo com as melhores intenções, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. A justiça absolutista de Light oferece um campo fértil para a reflexão filosófica sobre a moralidade, o poder e as consequências da busca por um ideal utópico. Sua utilização do Death Note como uma ferramenta para eliminar o que os considera indignos revela uma visão de justiça que se distancia da ética convencional. E como eu disse antes, a abordagem de Light se alinha com o utilitarismo, onde as ações são justificadas com base em seus resultados. Ele acredita que, ao eliminar criminosos, está promovendo o bem maior, ignorando o fato de que essa lógica pode levar à desumanização e à violação de direitos individuais. Sua convicção de que possui autoridade para decidir quem vive e quem morre representa um risco moral profundo, uma vez que sua visão de justiça se torna, em última análise, uma forma de tirania. Além disso, a jornada de Light nos leva a questionar a natureza do bem e do mal. Ele começa como um agente de mudança, mas gradualmente se transforma em um ser egocêntrico, utilizando sua justiça para saciar sua própria ambição e desejo de poder. Essa transição ilustra o paradoxo do poder absoluto. Ao tentar criar um mundo ideal, Light sacrifica a própria essência de sua humanidade, tornando-se um criminoso aos olhos da sociedade que jurou proteger. Ellie, ao contrário de Light, opera dentro de um sistema legal que busca preservar direitos e liberdades. Mesmo diante da falha, isso destaca o dilema entre a moralidade absolutista de Light e a complexidade da justiça em um mundo real, onde as verdades são frequentemente nebulosas e as motivações humanas complicadas.
No final, a busca de Light por uma justiça absoluta culmina em sua própria ruína. Ele se torna vítima do seu próprio jogo, revelando a futilidade de tentar controlar o destino humano por meio de medidas extremas. A narrativa de Death Note nos ensina que a justiça não pode ser absolutista. Ela deve ser acompanhada de empatia, entendimento e um reconhecimento das complexidades da condição humana. A ambição de Light serve como um alerta sobre os perigos de uma moralidade rígida e unilateral, ressaltando que a verdadeira justiça reside na capacidade de reconhecer a humanidade em todos, mesmo aqueles que consideramos culpados. A queda de Light é um estudo profundo sobre a natureza do poder, a ambição desmedida e as consequências da busca por uma justiça absolutista. Inicialmente, Light se apresenta como um jovem idealista determinado a criar um mundo sem crime. No entanto, à medida que a história avança, sua jornada se torna uma representação clássica da tragédia, onde a ascensão ao poder culmina em uma autodestruição. Filosoficamente, a queda de Light pode ser interpretada através da lente do trágico grego, onde o herói se torna sua própria ruína. A crença de Light na sua superioridade intelectual e moral o leva a subestimar seus adversários e a acreditar que pode manipular o destino à sua vontade. Sua transformação de herói em vilão é marcada por uma crescente desumanização. Ele começa a ver os outros não como seres humanos, mas como meras peças em seu jogo. Essa perspectiva utilitarista, onde os fins justificam os meios, o afasta de sua própria moralidade, levando-o a cometer atos que contradizem a própria justiça que dizia defender. Além disso, a relação de Light com a verdade e a percepção é crucial para sua queda. Ele se torna obcecado por manter sua identidade como Kira em segredo, o que cria uma rede de mentiras e manipulações. Essa necessidade de controle e domínio reflete a falibilidade da natureza humana. Quanto mais se tenta esconder a verdade, mais vulnerável se torna. A filosofia existencialista pode ser aplicada aqui, onde Light é confrontado com a liberdade de suas escolhas, mas se vê preso em suas próprias armadilhas. O embate final entre Light e L e posteriormente com Nier simboliza não apenas uma batalha de intelectos, mas uma luta moral. Light, em sua busca incessante por vencer, ignora as lições que poderia ter aprendido ao longo de sua jornada. Sua queda se torna uma crítica à ideia de que o poder absoluto pode ser sustentado sem o sentido de responsabilidade ética. A ironia trágica é que, ao tentar se tornar um deus, ele acaba se tornando um dos maiores monstros que a humanidade já conheceu. Através de sua queda, Death Note nos lembra que o desejo de controle e a ambição desmedida podem levar à autodestruição. Light Yagami, em sua busca por um ideal de justiça, perde de vista a essência da humanidade e a complexidade moral das vidas que tenta controlar. Sua trajetória serve como um aviso sobre os perigos de uma moralidade rigidamente absoluta, onde a falta de empatia e a visão unilateral da justiça podem levar não apenas a uma ruína pessoal, mas também à perda da própria alma.